podcast Estado com Arte. Hoje o meu convidado é o Miguel Ferreira Pinto, da dupla Iron Man. Participa com o Iron irmão Brothers. Pedro. Iron Brothers. Iron Iron Brothers, Man é a prova que nós fazemos. muito bom. Participa com o seu irmão, Pedro, num dos eventos de triatlo mais desafiantes do mundo. Olá, Miguel Ferreira Pinto. Olá, tudo bem? Muito bem, bem-vindo ao Estado com Arte. Então explique-me Obrigado. lá, vocês são a dupla Iron Brothers Exatamente. e Sim, participam na prova Ironman, é isso? sim, nós fazemos provas de Ironman ou de distância Ironman, porque Ironman hoje em dia é uma marca, mas ficou célebre devido a uma distância em particular no triatlo, que é a distância dos 3,8 km a nadar, a 180 km a pedalar e 42 km a correr. Então, essa é a distância Ironman. Há provas desta distância organizadas por outras empresas que não a Ironman, mas a distância ficou celebrizada como a distância Ironman. Sim. É muito exigente fazer uma prova destas. Não vou dizer que não, não, é Silvio, não. De facto, é duríssimo. Isto é especialmente duro para quem não se prepara, mas faz-se. Custa mais a preparação do que a prova. A prova é o dia da celebração. Sim. Então, e conte-me lá, como é que isso surgiu para si? Começou a fazer isso pessoalmente, individualmente, e depois é que convidou o seu irmão? Como é que foi É, isto? o convite foi ao contrário, não fui eu que o convidei a ele, foi ele que me convidou a mim. Mas eu vou contar, porque a história é muito engraçada. Sim. Eu sempre fiz desporto, eu fui nadador de competição, até entrar na adolescência. Depois, na adolescência, passei por uma série de desportos, e ali, a certa altura, descobri o CrossFit. E no âmbito do CrossFit, acabei a ter uma lesão na coluna e o médico diz-me: bom, agora são 6 meses sem tocar em pesos pesados. E como aquilo em que eu era mau no CrossFit era a parte da resistência, digamos assim, da resistência cardiorrespiratória, lembrei-me: bom, já nadei em tempos, tenho uns amigos que fazem triatlo, por que não pôr-me aqui a correr um bocadinho e andar de bicicleta e fazer um triatlo? Então, desafiado por uma amiga e por uns amigos que treinavam comigo no CrossFit, fui fazer o triatlo de Oeiras, que é um triatlo muito curtinho. Como ainda me faltava muito tempo para terminar a recuperação da coluna até aos 6 meses, disseram: olha, mas vai haver o Ironman Cascais, que na altura ainda era só meio Ironman, ou chamado Ironman 70.3, é metade da distância do Ironman. Eu lembro-me: porque não inscrever-me naquilo? E então decidi comprar uma bicicleta, que na altura até fiz com bicicleta emprestada de Oeiras, e comecei a treinar para isto. E a certa altura, nós estávamos de férias no Algarve, eu, o meu irmão e a minha irmã com os respectivos, e recebo um vídeo de uma amiga a dizer: olha, dois irmãos como tu e o Pedro, nos Estados Unidos fizeram um Ironman. E aquilo era um vídeo. Nós vimos todos o vídeo à mesa, foi uma choradeira pegada. E o Pedro, olha para mim, o Pedro tem um olhar muito característico quando quer alguma coisa, quando quer combinar um almoço, quando quer combinar umas férias com alguém. O Pedro tem um olhar muito característico de quem diz: eu também quero, ou eu quero, ou era boa ideia. E eu olhei para ele, quando ele faz esse olhar, e disse logo: nem pensar, tu és a maluco. Eu nem sozinho estou capaz de acabar a prova, quanto mais ele levanta a ti às costas. És maluco, nem penses nisso. E depois, a certa altura, depois voltámos para Lisboa, a certa altura eu digo: olha, eh, fazer a prova não, mas podemos, já que eu vou fazer a prova de Cascais, posso angariar dinheiro para a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa, vou vender espaço publicitário no fato da minha prova e tu ajudas-me a divulgar isto e juntos vamos angariar dinheiro para a PCL através da minha ida ao Ironman de Cascais. Oh, Miguel, mas é muito importante agora esclarecer aqui ao nosso auditório a situação do seu irmão, porque ele tem paralisia Sim, cerebral. certo, certo. O Pedro tem paralisia cerebral e o Pedro é uma pessoa muito especial no que toca à maneira como olha para a vida. Porque o Pedro tem a sorte de ter nascido numa família que lhe pôde dar tudo aquilo de que ele precisava. Mas ele tem consciência de que no centro onde ele anda, que é um centro que está dependente da Santa Casa da Misericórdia, é um centro que tem muitas lacunas, por N razões, e podíamos estar aqui horas a Onde falar sobre é? isso. Onde é que é esse centro? É a Associação Paralisia Cerebral de Lisboa, ali no Lumiar, em Lisboa.
Do ao Miar. pé na Avenida Rainha Dona Amélia, em Lisboa, ao pé do Estádio do Sport. Uhum. E, e aquilo tem uma série de lacunas, desde carrinhas muito antigas, onde eles vão todos os dias e voltam, que no verão aquilo é uma sauna lá dentro, porque são carrinhas com 40 ou 50 anos, sem ar-condicionado em chapa de ferro, e no inverno estão a tremer de frio lá dentro. Aquilo não tem condições nenhuma. Acho que não interessa aqui muito apurar de quem é a culpa, mas isto é um facto. Eles têm falta de condições, têm falta de materiais nas várias salas durante o dia, têm falta de dinheiro para vencimentos aqui e ali, muitas vezes falta de dinheiro para os atletas da APCL que vão fazer provas, até às vezes, no caso dos Paralímpicos, não sei como é que tem andado, mas eu lembro-me que em tempos o Pedro andou a angariar dinheiro para ajudar os atletas paralímpicos portugueses a irem aos Jogos Paralímpicos. Não cabe na cabeça de ninguém. Sim. Portanto, o Pedro sempre foi esta pessoa que batalhou muito para arranjar coisas para os outros. Mas chegou uma Chateava-me o facto. altura, então, vamos lá voltar à primeira participação na prova. Chegou uma altura E, em que começaram a participar na prova do e quando Ironman. nós acabamos, quando eu acabo a prova do meu primeiro Ironman 70.3, onde arranjámos dinheiro para a APCL, o Pedro estava na linha da chegada. E, de facto, nesse momento eu não lhe pude dizer mais que não, porque a prova correu tão bem que eu disse: olha, vamos experimentar e vamos ver o que é que conseguimos fazer. Isto para mim sempre foi pelo Pedro, mas isto para o Pedro viu nisto uma oportunidade de ser ele em primeira mão a ajudar os outros e a chamar a atenção para as necessidades da inclusão das pessoas com paralisia cerebral, da inclusão no desporto, na sociedade e para arranjar dinheiro para a PCL. E o Pedro viu na participação nestas provas essa oportunidade de não ter que pedir a alguém e dizer: olha, vai, é preciso isto, é preciso aquilo. Pedro viu aqui nisto a hipótese de na primeira pessoa ser ele a liderar esse desígnio da vida dele. E, portanto, começou aqui essa E há quanto tempo brincadeira é do que isto Ironman. começou e que vocês começaram a participar? Nós fizemos o nosso primeiro triatlo em novembro de 2019, ainda de forma incompleta, porque não tínhamos sequer material para a parte do ciclismo, e foi aí que percebemos: ok, é preciso uma data de material, isto é caro, vamos Quem ter é que vos que. apoia? Quem é que começou a apoiar, por exemplo? Na altura foi o Hospital da Luz que nos ajudou a comprar o material e a Gravity Paint, que é uma empresa que fornece tintas e material de pintura, e a Gold Nutrition, que é uma marca portuguesa de suplementos desportivos, que desde o primeiro momento estiveram do lado do nosso projeto. E depois fomos agregando outras empresas que se foram juntando, algumas continuam até o dia de hoje, outras foram mudando, Sim. mas temos conseguido apoios porque isto tem crescido muito e temos tido muitas necessidades de capital para também trazermos este desporto que nós fazemos a outras pessoas. E diga uma coisa, que materiais é que usam? Portanto, usa a bicicleta para o triatlo e para Os- levar o seu e, irmão, ele sim, temos uma cadeira especial que é presa à bicicleta, não será ahm, barata, não é barata, que como não é sabe. barata, não, só essa cadeira custou 11.000 euros. Ahm, e mais a bicicleta, que tivemos a sorte de ser uma marca que nos forneceu a bicicleta este ano, pela primeira vez conseguimos o apoio de uma marca de bicicletas, que é a Swift Bicycles, que é uma marca que, apesar de não ter nascido em Portugal hoje, fabrica e é uma marca portuguesa. E acha que se Portanto, temos deve muito orgulho. a ter apoiado o vosso trabalho? Está em Portugal por isso, porque começou a apoiar-vos? Não, 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 não. Eles só nos começaram a apoiar agora e já estão em Portugal há alguns anos. Mas é uma marca incrível, com produtos com imensa qualidade, e para nós juntar aquilo que é feito em Portugal à nossa causa, para nós é incrível, não é? Porque estamos a falar português, é uma só voz para o mundo inteiro. Sim. E há bocadinho estava a fazer referência que há uma dupla como a vossa nos Estados Sim, Unidos, penso. E é a mesma circunstância sim, com uma pessoa de paralisia? isto começou com um pai e um filho, que era a Tim Hoyt, há muitos anos, nos Estados Unidos, mas curiosamente nunca conseguiram acabar nenhuma prova de Ironman dentro do tempo máximo permitido. Pelo menos as grandes em que eles participaram não conseguiram. E, entretanto, foram surgindo aqui e ali duplas. Nós fomos a quinta a nível mundial a concluir um Ironman, portanto é uma coisa bastante rara. Fomos a primeira na Europa. Aliás, fomos a primeira fora dos Estados Unidos a concluir um Ironman. Portanto, assim, uma coisa bastante rara. E na primeira vez que fazemos um Ironman da marca Ironman, fizemos o recorde do mundo. Foi o ano passado em Hamburgo. Portanto, foi assim uma coisa engraçada. É extraordinário. Uh,
E acima de tudo, nós nunca fomos com esse objetivo. Nós só depois, quando chegámos cá a Portugal, é que percebemos que tinha sido recorde do mundo. Mas isso mostra que em Portugal, às vezes nós dizemos, isso é lá fora, eles é que têm condições, eles é que têm dinheiro. Eu acho que isto, quem quer, faz. E nós temos, ao início isto começou muito como uma coisa ligada à inclusão e hoje é uma coisa que serve para todos, serve para mostrar que quem quer faz e que não há nada na vida que nós não consigamos fazer desde que queiramos entregar-nos de alma e coração ao que fazemos. E, Então, portanto, conte-me um bocadinho sobre o seu irmão. De que forma é que ele consegue contribuir para essa vossa vitória? Porque, no fundo, é o Miguel que o puxa, não é? Como é que sim, nós conseguimos perceber a vossa dinâmica? Conte-me lá. o Pedro é uma pessoa extraordinariamente inteligente. Apesar de ter uma limitação física complexa, porque ele não tem autonomia nenhuma em nenhuma área da vida dele, o Pedro tem uma cabeça espetacular. E o Pedro tem uma curiosidade engraçada, é que o Pedro faz tudo menos pela via óbvia. E então, em provas, se não fosse o Pedro, havia duas provas de Ironman, das três que nós fizemos, que não tínhamos acabado. Aliás, nas três, se não fosse o Pedro, não tínhamos acabado, mas duas diretamente pelo trabalho do Pedro. Porque na nossa primeira prova de Ironman, que não era da marca Ironman, foi da Multisport Coimbra, cá em Portugal, apanhamos um dia com 35 graus. E a prova, os 180 km de ciclismo eram a quatro voltas. Eram voltas de 45 km cada uma. E nós fazemos a primeira volta, tudo incrível, fazemos a segunda volta, tudo incrível. E estamos a acabar a terceira volta e digo ao Pedro, neste momento já tenho câimbras nas bochechas, nas pernas, já tenho que dar murros nas pernas quando me levanto para pedalar, para voltar a poder sentar-me. Já nada funciona. Pedro, não estou a conseguir e vamos ter que desistir. E o Pedro disse-me, ok, tudo certo, mas vamos desistir ao lado da família. Sim, uma coisa fiquei, ok, faz sentido, vamos desistir, vamos terminar aqui ao lado dos nossos e ficamos já aqui, depois eles ajudam-nos a levar tudo, faz todo o sentido. E estávamos a chegar ao pé dos nossos pais, onde íamos desistir, e o Pedro diz-me, pá, estou cheio de sede. E disse, Pedro, já paramos ali na mãe, pá, há ali um abastecimento, ali à frente, paramos ali, depois voltamos aqui para a mãe. E então fizemos mais esses 2 km até o abastecimento. E quando chegamos a esses 2 km tínhamos que ir dar a volta. E quando tínhamos que ir dar a volta, não dava para virar ali. Tínhamos que ir dar uma volta, então tivemos que fazer mais 20 e tal quilómetros. E o Pedro disse, pá, agora já está. Agora vamos até ao fim. E o Pedro levou-me basicamente até ao fim dessa prova e depois a corrida foi toda dele. E eu na altura até fiquei na dúvida, a pensar, será que o Pedro está a desfrutar disto? Será que ele quer mesmo isto? E ao quilómetro 37 da maratona, ou seja, depois de 3,8 quilómetros de natação, depois de 180 quilómetros de ciclismo debaixo de 35 graus, depois de 37 quilómetros a correr, o Pedro vira-se para mim e diz-me, mano, acho que me doem os pés. E disse, pá, só te dei os pés, está incrível, porque a mim já me dei tudo. E portanto, nós chegamos ao fim dessa prova graças ao Pedro. E a segunda vez, eu estava num estado também de Deixa-me fazer só sofrimento. aqui uma questão. Ele exerce algum exercício naquela Sim, o Pedro cadeira? tem... Não, mas o Pedro tem que treinar muito para aguentar os solavancos e a instabilidade lateral das torções, das Isso é o forças. trabalho do treino, trabalho do treino. Sim, em prova não. Em prova o Pedro, quando percebe que a coisa está complexa para mim, o Pedro pega em memórias felizes da nossa infância, por exemplo. Eu lembro do Pedro uma vez me dizer, olha, lembras-te quando fomos nadar com golfinhos na República Dominicana? Ou lembras-te daquele jantar no Algarve em que estávamos todos e vieram os tios não sei de quem, não sei o que mais, e juntámos ali 40 pessoas. Ou seja, o Pedro não vai por aquela via óbvia de força, mano, de bora. Não, o Pedro tira-me a cabeça do momento onde eu estou. E, portanto, o Pedro é extraordinariamente inteligente a saber levar-me onde ele quer que eu vá. É E uma por isso é que eu inteligência digo, emocional, uma inteligência sim, diferente, não é? sim, ele consegue perceber quando é que a coisa está difícil e às vezes até é um momento pouco oportuno para eu falar, mas ele na realidade não quer que eu fale, ele só quer que eu ouça. E então, às vezes, numa subida mais dura, uma coisa qualquer, ele vai a falar comigo. Eu às vezes tenho que dizer para ele: espera aí, já falamos, deixa acabar a subida. Bora. Mas de facto, ele percebe-se que ele tem a sensibilidade de entender que o momento não está fácil e que é preciso dar ali a volta, de alguma forma. Sim. Vocês têm participado em várias provas, em vários pontos do país.
do país sim, não, a nível mundial. Quer-me contar sim. por que país é que já estiveram? Nós já estivemos, fazemos a maior parte das provas em Portugal, até porque provas fora de Portugal são muito caras. Mas fora de Portugal já estivemos na Alemanha, em Hamburgo, já estivemos na Grécia, em Atenas, já estivemos no Brasil, agora estivemos Foi no Ironman recente, do do Brasil, Brasil foi há pouco tempo. foi agora em fim de maio, portanto foi há muito pouco tempo. Sim, E portanto temos tido a sorte, estivemos em Espanha, já fizemos provas em Espanha, temos tido a sorte de andar aí a passear um bocadinho. sim. E têm encontrado outros pares, para além daquele dos Estados Unidos, existem outros pares assim, parecidos ou não? Até hoje só podemos fazer, só temos cá uma dupla em Portugal, que também se iniciou connosco através dos Iron Brothers e integrada no nosso projeto, e que fizeram connosco já duas provas. E cá em Portugal, não fizeram nenhuma lá fora. Depois, em Hamburgo, ano passado, havia uma dupla polaca, mas que não terminou a prova, não conseguiram terminar a prova. Mas havia um Um, cliente com paralisia? sim, eles também tinham paralisia cerebral. Era um padrasto com um afilhado, e que ele levou na prova. Depois, mas que não terminaram a prova. A meio do ciclismo não, já tinham excedido o tempo limite e, portanto, Sim. tiveram que abandonar. No Brasil não estava ninguém. Não havia nenhuma dupla no Brasil. No Brasil terminaram Normalmente, em que lugar? Como é que foi? No Brasil? eu sei que depois de nós terminaram mais 350 pessoas ali em mil e tal. Nós ficámos para em 1500, no lugar 1500. Mas Mas é ainda assim houve extraordinário. 300 e tal pessoas que acabaram depois de nós. Mas é mesmo assim, é muito extraordinário. Fala-me dos treinos, Miguel. Como é que são, como é que é a sua semana a treinar para isto e com o seu irmão? Normalmente nós treinamos em separado, porque o risco de lesão dispara brutalmente a treinarmos juntos. E há um transfer grande entre o que eu faço individualmente e o que o Pedro faz individualmente para o que fazemos. Nós normalmente treinamos duas vezes por dia, pelo menos eu, o Pedro treina uma vez por dia. Eu normalmente faço dois treinos por dia, um de ciclismo e natação e um de corrida e de ginásio, por exemplo. O Pedro faz um por dia, entre fisioterapia dentro da água, fora da água, faz um treino por dia. E depois, mais perto da prova, fazemos simulações de triatlo mais curtinhas e vamos fazendo provas mais curtas para preparar e usamos as provas como treinos. Pronto, usamos muito aquelas provas de 10 km que há regularmente, meias maratonas, usamos muito meios Ironmans para treinar para os Ironmans. Nós este ano fizemos 2 ou 3 meios Ironmans antes da prova do Brasil. Temos feito, muitos dos nossos treinos passam por usar provas com circuitos fechados onde podemos treinar em segurança. Sim. Miguel, esta sua dedicação a este, não sei como é que é de chamar, este seu projeto pessoal, ao seu trabalho, como é que identifica esta sua dedicação? É o que é um trabalho? O que é que isto é para si? Não, não, não é trabalho. Há dias que parece, mas, mas não é trabalho. É, não é trabalho. É um prazer fazer isto. E eu tive a sorte de ter sido escoteiro quando era mais novo. E fui escoteiro até aos 21 anos. E nos escoteiros, na última etapa, que são os caminheiros, os caminheiros estão muito à volta de uma coisa que é o ideal do homem novo, que é uma parábola da Bíblia, mas que no fundo se resume: o homem novo é aquele que deixa o mundo que o rodeia melhor do que o encontrou. E portanto, se toda a gente abraçasse o ideal do homem novo, o mundo estava melhor, porque todos nós tínhamos mudado um pouco o mundo que nos rodeia. Eu só estou a tentar expandir um bocadinho a definição do mundo que me rodeia para uma coisa um bocadinho mais literal. E É a levar sua a mensagem da contribuição, coisa. é a sua contribuição para a maior aceitação da inclusão na sociedade? É a minha contribuição para o Pedro. Ele tem, de facto, essa missão de contribuir para uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade onde há mais condições para todas as pessoas com deficiência e onde a Associação de Paralisia Cerebral, em particular, que a grande segunda casa do Pedro, tenha condições para todos, como deve ser e condignamente. Sim. Olha, eu vi no seu Facebook, acho que foi no Facebook que vi, que foram recebidos pelo Papa Francisco, mas não foi agora, foi já há algum tempo. Foram a Roma, Agora também,
Agora Agora também. também, o Pedro tem a sorte de ter estado já 4 vezes com o Papa Francisco. Há Bem, alguns bispos que certamente não estiveram tantas vezes com o Papa Francisco exato, como o Pedro. exato. Eh, o Pedro teve a sorte, na primeira vez que foi com os meus pais a Roma, de, no meio de uma missa do Vaticano, o Papa decidiu ter com ele. E foi a primeira vez que o Pedro esteve com o Papa. A segunda vez, o nosso pai é vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e no âmbito do aniversário da Universidade Católica Portuguesa houve uma recepção da direção e corpo docente da Católica em Roma e, portanto, mais uma vez o Pedro esteve com o Papa, onde até convidou o Papa para celebrar o casamento da minha irmã. Foi assim, uma coisa muito engraçada. Privilégio. Tem uma lata monumental. Sim, 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 sim. A terceira vez foi essa, que nós, no ano passado, fomos a Roma todos em família, e o Pedro, o Cardeal Tolentino é amigo dos meus pais e gosta muito do Pedro, tem uma relação muito engraçada com o Pedro, e então o Cardeal Tolentino, na altura, perguntou se nós queríamos ir à recepção com o Papa e poder estar com o Papa. Bom, nós na altura, nós já tínhamos levado as camisolas que tínhamos fazer o Ironman a Hamburgo, pensámos, é espetacular, pedimos ao Papa para abençoar as nossas camisolas. A realidade é que nenhum dos dois conseguiu abrir a boca quando chegou o momento de estarmos ali sentados com ele. E ninguém conseguiu abrir a boca, ficámos os dois assim, mas pronto. E agora, a quarta vez, o Pedro, eu não estive lá, mas o Pedro esteve outra vez agora com o Papa, na recepção ao Papa na Católica, o Pedro também esteve com o Papa. Foi assim, o Quer Pedro dizer, é um Pedro, o seu irmão privilegiado. Pedro é amigo do Papa Francisco. Pronto. Praticamente são amigos. Sim, sim. De facto, é é muito bom poderem conviver, partilhar, no fundo, com as outras pessoas e com pessoas tão importantes como o Pontífice, poderem partilhar Sim. a vossa história. Qual é que é a sua perspectiva de futuro relativamente ao vosso trabalho, Miguel? Vão continuar? Somos de certeza. Nós tentamos fazer uma prova de Ironman por ano. Mais do que isso, eu não consigo dedicar-me do ponto de vista de treino. Ali na fase mais próxima da prova, implica muitas vezes estar acima das 20 horas semanais de treino. Então é quase um part-time. E eu não consigo ter esse E compromisso o ano inteiro. profissionalmente, faz outra coisa? Vive do quê? Eu fui advogado até aos 36 anos e mudei de carreira recentemente. E neste momento sou personal trainer. E que sempre foi o meu sonho de vida, e eu era agora não era. Então estive há um ano a estudar à noite, vou terminar agora, e, e estou a trabalhar nesta área nova, onde me mudei muito recentemente, estou a construir a minha carreira aos 36 anos, mas É a coisa muito que eu novo, aprendi sabe? É muito novo, a tem coisa que eu vida toda aprendi com pela os frente. Iron Brothers é que não há impossíveis, e portanto temos que Claro. perseguir os nossos sonhos, porque se não formos felizes, a vida é um peso, um piano às costas. Explique-nos lá o que é que representa para si o seu irmão Pedro. Poder colaborar com ele numa coisa destas. Como é que consegue Eu e o descrever? Pedro crescemos juntos, nós temos uma diferença muito pequena. E nós crescemos, eu cresci a proteger o Pedro. E portanto o Pedro para mim sempre foi. Eu trato o Pedro como se não tivesse nada. Às vezes as pessoas ficam chocadas. Eu discuto com o Pedro como discuto com a minha irmã, não tenho cá cuidados nenhums com ele. Porque isso é a minha forma de o respeitar e de respeitar a não diferença do Pedro. Porque o Pedro é igual a mim, só tem ali uma limitação física, mas ele é igual a mim. Portanto, eu trato o Pedro como trato a minha irmã, se tiver que me chatear com ele, chateio-me, e está tudo bem. O Pedro é a força motriz da nossa família também. É o elemento agregador da família. O Pedro é que nos junta todos para almoços, o Pedro é que está sempre a falar de férias e fins de semana e quando é que vens cá. Portanto, o Pedro representa para nós um fator de união. Portanto, o Pedro para mim é um exemplo. E por isso é que eu tenho tanta vontade de fazer isto pelo projeto, porque eu sinto que ao fazer isto eu estou a devolver aquilo que ele me dá. É um bocado por aí. E o que é que ele lhe dá? O Pedro dá-me exemplo, dá-me uma orientação, mostra-me o que é importante. Bonito, bonito. É engraçado porque aparentemente terá, para nós que estamos fora da família e que não percebemos a vossa naturalidade de relação, terá tantas limitações e aparentemente poderá não ter
uma orientação de cabeça, e é engraçado que o Pedro, como irmão, sente nele uma referência e uma orientação. Isso Sim, sim, sim. é Sim. muito E, engraçado. às vezes as pessoas não entendem bem se o Pedro percebe o que está a fazer ou não percebe. Um, Porque as pessoas acham, o Pedro vai ali e tal, mas, mas será que ele entende? E agora no documentário, a TVI foi connosco agora no Brasil, e na reportagem que eles fizeram, há um momento-chave. Nós apanhamos uma chuva, uma tempestade tropical no dia da prova, choveu o mundo, e veio uma frente fria da Argentina, e portanto estava uma sensação térmica de 5 graus. Chuva com esta sensação térmica é o pior que pode acontecer. E quando nós terminamos o ciclismo, o Pedro está quase a hipotermia. E eu digo ao Pedro: Pedro, queres desistir? Ele diz: não, não, não quero, mas põe-me bem. Ok, pôr bem, arranjei como deve ser, damos-lhe a roupa. Pedro, mas não queres desistir? Não, não. E isso vê-se na reportagem. E ainda bem que se percebe isso. Porque eu acho que muita gente que não entendia passou a entender com essa reportagem o quanto o Pedro quer isto. E o quanto o Pedro entende o que é que está a fazer. E, portanto, acho que isto tem sido é um win-win. Eu aprendo com o Pedro aprende comigo e toda a gente pode aprender connosco. Isto parece um bocadinho falta de humildade, mas eu acho que nós temos uma coisa para passar às pessoas, nem que seja o facto de juntem-se, unam-se, ajudem-se uns aos outros e lutem, que é o que nós fazemos. E, portanto, no limite, que ninguém queira entender a nossa mensagem de inclusão, no limite, que admirem a resiliência da nossa luta naquilo que fazemos. Eu penso que quem vos conhece e quem acompanha um bocadinho o que fazem, a vossa história, compreende que há aí muitos exemplos que vocês estão a passar e é Sim, perceptível. Isso, olha, sim, só posso agradecer imenso aquilo que fazem. obrigado. Pedro, de facto, é um exemplo, mas também digo-lhe, Pedro, sim, Miguel, que o Miguel também é um grande exemplo pela oportunidade que está a dar ao seu irmão e em conjunto poderem fazer este trabalho belíssimo. Obrigado, A união faz a força e é isso, mesmo. isso passa. Miguel Ferreira Pinto, muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer O e gosto, conta sempre connosco. o gosto que foi todo meu e acho que podemos aprender imenso convosco, com o vosso exemplo de inclusão. Muito obrigada e Obrigado. até uma próxima, Miguel. Até uma próxima. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada.